Falar hoje sobre indicadores. Indicadores de sentido amplo ainda não são os indicadores de desempenho de serviço. Isso nós vamos falar na próxima aula com a Eliana, focando um pouco os aspectos relacionados a controle financeiro e também a desempenho do indicadores de serviço. Hoje nós vamos falar de indicadores de caráter amplo de saúde pública com alguns exemplos. Para não falar tudo, obviamente. Os indicadores, eles não são a realidade. Às vezes se repete resultados de indicadores como se aquilo fosse o retrato da realidade. Eles não são necessariamente, ou um indicador principalmente, de forma isolada, nunca é o retrato da realidade. Ele é alguma ferramenta, algum instrumento que nos ajuda a tentar acessar a realidade, que aponta para a realidade de alguma maneira, que mede algum parâmetro que contribui para que nós interpretemos o que está acontecendo. E eles têm diferentes graus de precisão, que é outra coisa que é uma característica de todo indicador. Sempre que a gente faz uma medida, seja ela qual for, né, isso a gente aprende lá em Teoria Geral dos Erros, quando estuda física, estuda essas coisas. Né. Sempre que você mede alguma coisa, ela tem uma determinada precisão, pode ser maior ou menor. Quando você multiplica as medidas, as mensurações, isso te ajuda a avaliar qual o grau de dispersão dessas medidas. Né? Quando nós falarmos em indicadores de saúde pública, indicadores de caráter coletivo, nós vamos estar sempre utilizando como recurso banco de dados, registros de algum evento que são acumulados através de um determinado banco de dados. Esse é um outro alerta que eu gosto sempre de colocar. Se nós tivermos um sistema de registro que apresente vícios ou deficiências ou insuficiências, nós vamos calcular os nossos indicadores baseados nesses dados. Nós podemos ter distorções, então, antes do indicador, nós começamos com a qualidade da observação que nós vamos colocar. Finalidade dos indicadores, fazer diagnóstico de situação. Vocês lembram que acho que foi na última aula que a Eliana falou de planejamento. Né? Qual é o primeiro momento do planejamento? Você ter uma avaliação da situação inicial. Se eu vou planejar alguma coisa, se eu vou medir a evolução dos resultados desse planejamento, a primeira coisa é saber de que ponto eu estou partindo. Então os meus indicadores já começam aí. É um conjunto de dados, de mensurações, de indicadores úteis para que eu tenha um diagnóstico da situação num determinado momento, para depois eu poder utilizá-los no caráter evolutivo das coisas. Né? Primeira utilidade, monitorar fatos e dados, acompanhá-los, portanto, né? Exatamente essa situação do planejamento que eu me referi, acompanhar processos, né? Processos de trabalho numa determinada atividade, ponto a ponto. Pessoal de qualidade, né? Mexer uma coisa com ferramentas de qualidade, é exatamente isso. Você acompanha o processo, acompanha os resultados através da monitoração por indicadores que você seleciona que sejam capazes de descrever essa realidade e levantar hipóteses. Né? Em saúde pública, você levanta hipóteses baseadas em mensurações que foram feitas. Eu acabei de dar o exemplo aí do tal do Zika vírus, né? A hipótese de que aquilo era potencial causador de microcefalia foi feita como? No momento em que se passou a ter um registro de casos de Zika vírus mais elevado e se observou que havia um crescimento do número de microcefalias, aí foi-se buscar a associação, verificar em que grau havia essa associação. Começou a se notificar, né? Estabelece a notificação e assim por diante, mas de qualquer maneira o levantamento de hipóteses. Né?
tomar muito cuidado com as correlações. Aqui eu peguei algumas correlações só para dar uma ideia de como essa coisa pode nos enganar. Isso é um site especializado em correlações espúrias, né? Então, número de divórcios no estado do Maine, nos Estados Unidos, e é uma das curvas, e a outra curva é o consumo de margarina per capita, né? Eu não sei como é que eles usam margarina no estado do Maine, mas o fato é que parece haver uma forte associação entre as duas coisas. Quanto diminuiu o consumo de margarina, diminuiu o número de divórcios também, né? Então, a associação de causa e efeito é aquilo que mais difícil existe em estatística e em epidemiologia, né? Frequentemente se fala, tal coisa está causando não sei o quê. Muitas vezes não está causando. Quer dizer, o que você pode dizer é que existe uma associação. Por alguma razão, existe uma correlação, né, entre essas duas coisas. Então, quando uma incide mais, a outra também. Quando incide menos, a outra também. Pode ser um terceiro elemento que não está visível para nós, que tem influência sobre uma coisa e sobre outra coisa também. Pode ser um elemento espúrio qualquer. Então, relação de causa e efeito, muito cuidado sempre quando a gente fala de saúde coletiva, né? Não é fácil fazer essa associação. Aqui são alguns exemplos intencionalmente assim, meio absurdos, né? Que é para mostrar que existem associações absurdas e que a gente não detecta a razão, pelo menos com facilidade, né? Nós temos indicadores quantitativos, né? Tipo de indicadores, o nome diz, obviamente, são números, né? Ali, números de acidentes, 1, 2, 3 acidentes, 4 acidentes, assim por diante, né? É um indicador quantitativo de frequência de acidentes, quantidade de acidentes num determinado ambiente, num determinado espaço de tempo. Então, eu digo, este ano nós tivemos tantos acidentes automobilísticos com lesão no município de São Paulo, etc. e tal. É um número. Nós podemos ter determinados indicadores que usam números contínuos, né? Que é o que a gente chama de variável discreta. Variável discreta é quando pula de um em um, né? Certo? Às vezes, quando a gente usa uma média, coisas que acontecem com variável discreta, por exemplo, número de filhos, né? As pessoas têm 1, 2 ou 3 filhos, né? Mas quando você tira a média, pode dar. A média são 2,2 filhos por casal e tal, qualquer coisa assim, né? Mas, de qualquer maneira, indicadores quantitativos, né? São aqueles que mais frequentemente a gente se entusiasma e acredita, né? Semi-quantitativos, essas avaliações de regular, bom, ótimo, ou como antigamente a gente fazia em alguns exames laboratoriais, isso, deu positivo para sífilis, 3 cruzes, 4 cruzes, né? Se usava esse tipo de expressão, né? Eram exames ainda menos apurados do que a gente tem hoje. Hoje se tem titulações, né? Frações bastante precisas e tudo mais de resultado. Então são os indicadores semi-quantitativos. Para algumas coisas eles são úteis, né? São estrelas de hotel, por exemplo, né? Um hotel 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, que corresponde a um determinado padrão, né? Certo? E nós transformamos em alguma coisa semi-quantitativa porque nós recorremos a esse tipo de recurso, dar uma nota, né? Certo? Qualitativos, quando você usa a expressão bom, regular, fraco, normal ou alterado, né? Alto, baixo, médio e assim por diante. Classificação dos indicadores de acordo com a finalidade da medição. Então você usa indicadores para várias coisas, por exemplo, para medir produção, né? Na área de saúde, quantas consultas foram feitas no mês de fevereiro, quantas
quantos exames de raio-x simples foram feitos, raio-x de tórax, por exemplo, foram feitos naquele serviço no mês de fevereiro, quantas cirurgias eletivas, quantos partos, o que for, produção, né? Quantos parafusos, né? Alguém produziu numa fábrica de parafusos, quer dizer, é um indicador, é um número direto, um indicador de produção. Indicadores de eficiência, que é uma situação um pouco diferente, né? Quando nós falamos de eficiência, normalmente nós frequentemente associamos isso a custo, a emprego de determinados recursos. Então, quando eu consigo a mesma produção com um volume de recursos financeiros, por exemplo, menor, né, eu digo que eu tenho um desempenho melhor em matéria de eficiência, não é isso? Pois é eficiente quando ela trabalha com menos energia, gerando a mesma quantidade de trabalho, né? Os nossos eletrodomésticos hoje, eles são, do ponto de vista energético, mais eficientes. Eles trabalham com uma quantidade de eficiência de energia menor para produzir o mesmo efeito de refrigeração, qualquer coisa desse tipo, né? Então, indicadores de eficiência são importantes também. E eficácia, que é o que mais está relacionado, então, aos resultados, né? Se eu atingir aquilo que eu efetivamente pretendia atingir, né, como resultado, tem uma pequena armadilha possível aí, que você pode atingir com boa eficiência, com muita eficácia, um determinado resultado, talvez aquele não fosse o melhor resultado a ser escolhido, né? Isso já é um outro problema. Quando se for uma outra expressão que se usa muito em relação a indicadores é a questão do desempenho, né? Seria um indicador de desempenho. Vejam que esses comentários que eu estou fazendo, eles não são mutuamente exclusivos. Quando eu falo ali em produção, eficiência e eficácia, de certa maneira, eu estou falando de desempenho também. É que se usa muito a expressão, avaliação de desempenho. Como é que eu vou medir desempenho? Através de quê? Vou medir desempenho através de boa produção, com boa eficiência, com elevada eficácia. Isso é uma forma de medir desempenho. Qualidade. Eu posso ter indicadores de qualidade de diferentes naturezas. Quando a gente fala em qualidade, precisa definir o que nós chamamos de qualidade. Uma das coisas, o pessoal principalmente de área industrial, de área econômica, de prestação de serviços, associa muito qualidade com a percepção do cliente. Então, uma outra coisa que nós vamos comentar logo a seguir. O técnico, ele avalia a qualidade por redução do número de efetividade daquilo que foi executado. Se for uma produção de uma determinada, por exemplo, de exames de raio-x, qual é a qualidade desses exames que foram realizados? Eu olho, eles estão bem feitos, eles têm boa resolução, né? Não precisa repetir, se eu tiver que repetir várias vezes, porque a visibilidade do que eu estava querendo olhar no raio-x não ficou boa, tem que fazer novamente. Mas geralmente, esses indicadores objetivos de qualidade e subjetivos, eles guardam uma certa relação. Não sempre. Acabei de dar um exemplo que elas mais ou menos se dissociam. Mas existe uma certa relação. Quando você estabelece uma boa prática de trabalho, você procura atender aos indicadores objetivos, aos parâmetros objetivos de qualidade, e você procura também transmitir essa sensação de bom atendimento, porque, caso contrário, parte inclusive da qualidade técnica que você acha que está executando, ela é perdida por insegurança, por
angústia, por uma série de... Aí o pessoal começa a querer, vamos dizer, transferir o paciente, porque acha que não está sendo bem atendido e assim por diante. Então, essas coisas, elas não são as mesmas, mas elas têm uma relação entre si. Outro tipo de indicador são os indicadores de conformidade. Quando você tem parâmetros estabelecidos, seja por norma técnica, seja por norma legal, você vai avaliar se as coisas estão dentro daqueles parâmetros. Então, aí são os indicadores de qualidade, né? Os indicadores de conformidade. Está de acordo com a norma, está de acordo com o padrão preconizado, né? Dar um exemplo clínico, está dentro da faixa de avaliação daquele exame, da faixa de normalidade, está conforme o que se espera. Então, é outra característica, outra denominação que se dá frequentemente para indicadores. Quando nós falamos de coisas fora dos padrões, nós estamos falando de curvas de distribuição, né, onde há um desvio, né, onde há um desvio em relação a um determinado padrão, seja em caráter individual, seja em caráter coletivo. As doenças, lembra, nós comentamos isso, são, na verdade, desvios de parâmetros, né? A gente, até um determinado limite, diz, não, está dentro do normal. Tem área, às vezes tem área de sobreposição e tudo mais. E saber que, estatisticamente, isso daqui varia, né? O uso dos indicadores de saúde, bom, método clínico, nós já comentamos vários exemplos, inclusive quando nós falamos em história natural, nós temos mais exemplos nesse aspecto do método clínico. Mas quais são os indicadores que normalmente a gente usa no método clínico? São os tais exames complementares, não é isso? Quando eu falo em método epidemiológico, mensurações coletivas, aparece uma coisa equivalente, análoga, né? Eu posso ter variações na população também, de um momento para o outro, sem que essa variação seja estatisticamente significativa. Sem que ela represente propriamente uma mudança de cenário. O que se faz quando, por exemplo, se estabelece uma carta de vigilância epidemiológica em relação a determinada moléstia, acabamos de falar de acidente automobilístico, por exemplo, coisa desse tipo. Eu vou medindo ao longo do tempo, né? E isso sofre oscilações. Não quer dizer que mudou nada, quer dizer que está oscilando. É isso? Eu tive, um mês eu tive 8 acidentes, no outro eu tive 6, no outro eu tive 9, no outro eu tive 7. É o mesmo número, né? Variando. Agora, eu posso ter oscilações que fogem completamente do tal do desvio padrão, né? Esse desvio aceitável de variação por uma determinada mensuração. Então, esse é o meu ponto de alerta. Eu costumava oscilar nessa faixa que eu falei, de repente eu tenho 9 acidentes, depois tenho 12, depois eu tenho 18. Então, algo aconteceu, estou tendo uma epidemia de acidentes. Certo? Então, é fuga a padrões do mesmo jeito que aqui, só que são mensurações de caráter diferente, né? Feito sobre uma população, não sobre um paciente. É uma mensuração bioquímica, uma mensuração estatística de algum fenômeno. Primeiro, o que é sensibilidade e o que é especificidade? Todo teste que você faz para alguma coisa, usar um teste, por exemplo, para vou dar um exemplo real. Aquele exame de eletrocardiografia de esforço, você deve conhecer. O sujeito faz uma esteira, né? Faz o eletrocardiograma e submete o indivíduo a um certo esforço crescente, vai acompanhando a pressão, vai acompanhando o eletrocardiograma e tudo mais. Originalmente, a intenção desse exame é mensurar se o indivíduo apresenta uma distorção de curva que mostre alguma deficiência de circulação coronariana.
É sensível esse exame? Em que medida ele é sensível? Ele é específico? Em que medida ele é específico? O que é a sensibilidade? Eu vou estabelecer qual é a variação que eu vou começar a considerar positiva. Se eu quiser ser muito sensível, eu vou diminuir, falar, não, em vez de considerar 2 milímetros de variação no elétron, considerar 1 milímetro, eu já vou considerar um alerta. O que vai acontecer? Eu aumentei a sensibilidade, eu vou ter um número maior de falsos positivos, não é isso? E 1 milímetro, muito mais frequentemente, vai ser uma variação sem significado químico algum, em comparação com o que eu tinha antes. Se eu falar, não, eu vou aceitar a variação positiva só a partir de 4 milímetros, aí eu vou ter uma série de falsos negativos. Eu vou dizer que está normal, quando na realidade algumas pessoas com 2 milímetros de variação, 3 milímetros de variação, já tem alteração de circulação coronariana. Então, a sensibilidade do exame é em parte da natureza do próprio exame, em parte dos parâmetros que eu estabelecer, né? E ele é específico, ou seja, é só quando tem déficit coronariano que aparece essa alteração, ou existe uma série de outras situações em que pode aparecer também? Ele pode ser pouco específico, pode ser uma série de outras situações que não são relacionadas à deficiência coronariana me deem essa alteração no exame. Eu vou interpretar com insuficiência coronariana, é mais difícil, tem uma série de outras condições que podem gerar o mesmo efeito. Então todo exame, sem exceção, ele tem essa característica de um determinado padrão de sensibilidade, determinado padrão de especificidade, né? E isso faz com que eu sempre tenha falsos positivos e sempre tenha falsos negativos. Alguns indicadores que a gente pode usar como referência, né? Coeficiente de mortalidade geral, número de óbitos em determinado local e período sobre a população naquele local e período. Então, o que é? Um coeficiente. Por quê? Porque quantos óbitos aconteceram sobre toda a população exposta ao risco de morrer. Coeficiente de mortalidade infantil. Esse é um indicador de saúde pública muito importante, porque ele é muito sensível das condições sanitárias gerais da população, né? Toda a população boa condição sanitária tem índice de mortalidade infantil mais baixo. Toda a população precária, as condições sanitárias, tem altos índices de mortalidade infantil, né? É um indicador bastante sensível a esse aspecto e bastante importante para nós. O coeficiente de mortalidade infantil ele é número de óbitos abaixo de 1 ano, crianças até 1 ano, sobre o número de nascidos vivos, né? Normalmente a gente usa a base por 1000 aí nesses casos. Coeficiente de mortalidade por causa, que vem aquela questão já do atestado de óbito que eu me referi, né? Número de óbitos por uma determinada causa sobre a população exposta ao risco dessa mesma causa. Existem causas que só atingem determinada faixa da população, determinada grupo da população, não atinge qualquer um, né? Aí eu começo a ter uma noção já da morbidade, da mortalidade, mas relacionada a um fator de morbidade, que é a doença AI, né? Sempre focando as comparações no mesmo local, ou seja, numa mesma abrangência populacional, no mesmo período, poder fazer comparações, né? Vai fazer comparações. Índice de mortalidade proporcional. Já começa um negócio aqui bastante interessante. É um indicador famoso e tal, chamado Soro-Uemura, né?
foram os autores desse indicador originalmente, depois tem uma contribuição de um sanitarista brasileiro aí também clássico, né? Esse índice de mortalidade proporcional, também chamado de razão de mortalidade proporcional, visa caracterizar o comportamento da mortalidade, a distribuição da mortalidade por faixa etária numa determinada população. Então, a população de baixo padrão sanitário, o que a gente vai ter? Mortalidade infantil alta, depois ela se reduz e depois, obviamente, ela cresce nas faixas tardias da vida, onde as pessoas começam a morrer. Infelizmente, né? Como dizia meu pai, ninguém fica para semente. Né? Então essa curva ela tem um determinado desenho, né? E próprio. Quando você tem uma condição sanitária melhor, essa parte inicial da curva, ou as espondosidades iniciais, as idades mais precoces, a idade infantil, etc., ela cai, né? Como da população 100% morre, até a data de hoje, não se tem nenhum exemplo que isso não tenha acontecido, quando morre pouco nas faixas precoces, vai crescer nas faixas tardias. Então a curva muda de configuração, né? A gente usa como variação populacional de morbidade dois parâmetros bem característicos, que é a incidência, se já ouviram falar, a incidência desta ou daquela moléstia, né? E a prevalência. E essas coisas têm significados bem diferentes, né? Porque a incidência mede sempre o número de casos novos de uma determinada patologia A. Então, o número de casos novos num certo local, na cidade, no país, no estado, para uma determinada população, num determinado período de tempo. O outro conceito é prevalência, o número de casos existentes dessa moléstia. Então, o local, a população e o período, novamente, né? Então, eu vou dizer que a prevalência de tantos casos por 1.000 habitantes, por 100.000 habitantes, o que for, da doença, uma determinada doença, e independente de se esses casos são novos ou são antigos, se eles surgiram agora ou se eles já vêm de longe. Então, isso é prevalência. Isso eu vou comentar com vocês, são indicadores muito sofisticados que na prática exigem registros muito bons, trabalho estatístico muito bom e que ainda são pouco utilizados, embora não sejam tão recentes. Já são indicadores criados na década de 80, que são os estudos de carga de doença, são muito bons para planejamento, são muito pouco utilizados, inclusive entre nós. Isso aqui foi a aplicação de umas técnicas estatísticas. Quem divulgou muito isso aqui foi o pessoal da área de bancos de fomento, Banco Mundial, etc., onde se criou uma unidade chamada Disability Adjusted Life Years, DALY, né? Anos de vida ajustados por incapacidade. Ou seja, cada doença ela tem uma determinada poder de incapacitar a pessoa. Pode ser temporário, pode ser permanente, pode ser leve, pode ser intenso. Então isso foi classificado, doença por doença. Quanto que isso representa de comprometimento da plenitude de saúde da pessoa. Isso foi feito com comitês de especialistas, etc. E claro, mortalidade é a perda total, incapacidade total e definitiva, né? Foi feito um trabalho estatístico para verificar um pouco essa curva de mortalidade, que seria peso 1, né? 100% de perda, né? Então o que se faz é pegar uma população ideal. A população ideal é aquela que comprovadamente existe, né? Não adianta uma população imaginária das pessoas não morrem nunca, vão ser eternas. Não, pega a população, uma curva do Japão, coisa assim, né? Tem as melhores taxas de mortalidade, as melhores taxas de morbidade, as mais baixas, né?
Tal. Então, se as pessoas teriam condições de atingir aquele padrão, quanto falta para aquele padrão? Então, isso te dá uma ideia daquilo que você perdeu em relação ao que é possível. Então, cada doença, então, ela representa um determinado grau de perda que é transformado em anos de vida. Vamos supor que o indivíduo perca durante metade da sua vida 10% da sua capacidade. Né? Então, isso é considerado uma perda de 10% de metade da vida. Né? Eles unificaram essas unidades. Isso permite calcular um negócio que chama de carga de doença, né? Que é o volume de perda por morte ou por doença, consequentemente por incapacidade, porque toda doença gera algum tipo de incapacidade. Cegueira, quanto isso representa de incapacidade. Então, transformado isso em tempo de vida, para unificar as unidades, pode trabalhar com elas separadas, para morbidade e mortalidade, mas pode unificar por esse critério. Então, você calcula a carga de doença. E ao longo do tempo você pode calcular se melhorou, se reduziu, e pode calcular comparativamente entre países essa carga de doença. São indicadores extremamente sofisticados do ponto de vista matemático, exigem registros muito bons e um trabalho bem elaborado em torno desses registros para fazer esses cálculos.